E eu te convido agora a voltar para o Velho Testamento. Vamos abrir nossa Bíblia aí no livro de Ruth, que é a nossa terceira pergunta. É um livro pequeno, né? Consideravelmente. Mas vamos lá. Qual o erro Elimeleque cometeu para Deus amargurar toda a sua casa? A resposta está em Ruth 1, de 1 a 21. Né? Bastante versículos aqui. Até porque o livro de Ruth são 4 capítulos. Né? Sim. Então, é uma pergunta para cada 4 capítulos. Aí sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. A mensagem do pastor na quarta-feira foi sobre essa passagem. Foi assim uma mensagem muito impactante, né? Se nos mostrando que a gente sempre tem que confiar no Senhor, mesmo quando as coisas parecem que não vão bem, né? Então ali Elimeleque, né, ele tomou uma atitude errada, né? Estava uma dificuldade ali no país dele, na terra dele, ele resolveu ir embora, pegou a família e foi embora. Né? Então, por causa dessa atitude errada de Elimeleque, a Noemi perdeu tudo que ela tinha. Assim, foram 10 anos de perda, né? Primeiro foi o marido, depois os filhos, né? Foi perdendo a família. Provavelmente ela foi perdendo a saúde, né? A condição física dela. Então isso é muito triste. Quando você toma uma decisão errada na sua vida, tem consequências graves, né? Mas a Noemi ouviu falar que Deus tinha visitado o povo lá. Quer dizer, Elimeleque não teve paciência para aguardar que Deus agisse. Não clamou a Deus, né? Ele fugiu ali da dificuldade. Mas ela ouviu falar que Deus já tinha visitado o povo e ela resolve voltar. Agora a gente imagina a condição que ela volta, né? Quando ela entra, toda a cidade estava ali olhando. Ela diz que saiu cheia. Eles deviam ser prósperos quando saíram. E ela volta assim quase que uma indigente, né? Ali com uma nora. É muito triste isso. Mas ela teve coragem de voltar. Ela saiu cheia e voltou vazia. E essa volta é como se ela estivesse voltando para se aproximando, reaproximando de Deus, né? E isso é muito importante. Ou a gente fica cheio fora de Deus, ou fica, né, vazio na presença de Deus. E com certeza, quando a gente está na presença de Deus, Ele nos restaura, né? Ele vai nos restaurar. Foi o que aconteceu com ela. Então você tem que ir lá no livro de Ruth ler, que essa é uma mensagem maravilhosa, né? Então outra lição assim que fica para a gente, é que quando a gente resolve abandonar alguma coisa, a gente tem que consultar a Deus. Eu não vou dizer que a gente não possa mudar para crescer, para melhorar. Isso faz parte do ser humano, né? Mas quando você resolve assim, sair do emprego, né? Sair de uma igreja, de uma congregação, quantos fazem isso, né? Ou do ministério, aquele que tem um chamado para o ministério, resolve abandonar o ministério, almejando coisas maiores, né? Você pode até fazer isso, mas consulta a Deus, né? Espera a resposta. Pode ser um sim, pode ser um não, pode ser, espera um pouquinho. Se Elimeleque tivesse consultado e Deus tivesse falado para ele esperar, né, logo depois Deus teria visitado eles. Sim. Essa tragédia foi uma tragédia na vida de Noemi. Mas graças a Deus ela retornou, né, esteve ali na presença do Senhor e o Senhor pôde restaurar ela e a família dela, a vida dela e da família dela. Com certeza. Mas você falou sobre a questão da resposta de Deus, né? Como que é difícil você receber um não e mais difícil ainda receber um espere.
O espera é o mais O difícil. espera é complicado, mas a gente sabe que a gente tem que confiar em Deus e, igual você disse no início da sua fala, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, né, de pandemia e tudo, a gente tem que se agarrar nisso mesmo, né, confiança no Senhor. E sempre nós dar o estamos vivendo passo momentos de depois que o ansiedade, Senhor né? já tiver te guiado, né? Verdade. É muito difícil. Né? Jesus está sempre nos exortando, né, a ter paciência, né, a Sim, não ficarmos ansiosos por coisa alguma, né, porque faz parte da nossa natureza. com O homem quer certeza. tudo na hora. É nosso, né? Mas a gente tem que aprender a Por confiar, isso que nós a temos que esperar. aprender com o Senhor. É verdade. Verdade. Então, a nossa resposta está aí no capítulo 1 de Ruth, dos versos 1 ao 21. E aí a gente tem só essa pergunta, né, no livro de Ruth, por ser justamente uma pergunta a cada 4 capítulos, né? E a gente vai lá para o livro de Oséias, vamos dar um pulo aí na nossa Bíblia. E eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Oséias, que é a nossa próxima pergunta. Por que o povo estava sendo destruído e por que o Senhor estava rejeitando o sacerdote? A resposta está em Oséias 4, de 1 a 3. Israelitas, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação contra os habitantes da terra, porque não há verdade nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem maldição, mentira, assassinato, furto e adultério. Há violências e homicídios sobre homicídios. Pois isso a terra se lamenta, e todos os seus habitantes desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar morrem. Né? Oséias foi chamado no período dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Jeroboão, rei de Israel. O profeta é chamado a profetizar por falta de 3 elementos fundamentais no meio do povo. Faltava a verdade, a bondade e o conhecimento de Deus. Essas 3 necessidades resultaram em um povo cheio de maldade, violência, com furtos, mentiras, adultérios e homicídios. Parece até que eu estou lendo aqui uma notícia do jornal de hoje, né? Infelizmente. De quem era a culpa? Está lá em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. O profeta se levantou porque os sacerdotes não estavam desempenhando seu papel de tornar Deus conhecido, né? Eles não estavam ensinando Deus para o povo, né? Mostrando quem era Deus para o povo, né? Eles estavam sendo muito preocupados com as tradições, com os ofícios religiosos deles, né? Com ali os holocaustos, né? Os sacrifícios, os cultos, né? Os trabalhos, né? Que a gente acha que está fazendo para Deus, né? E às vezes, muitas vezes não chega a Deus, né? Aí a gente aprende uma coisa nessa passagem, que a salvação ela vem pelo conhecimento, né? Nós somos salvos pelo conhecimento, não pela ignorância, não é isso? E que conhecimento é esse? É conhecimento de Deus, né? A gente tem que conhecer a Deus. E esse conhecimento vem através da palavra de Deus, né? Então a gente tem que ler o Velho Testamento, ler o Novo Testamento, ver o que Deus quer ali, né? Então o povo despreza a Deus, despreza-se a revelação de Deus e ele perece, não é isso? Agora, o triste aqui é que o sacerdote, aquele que foi levantado por Deus, para que ensine as coisas de Deus para o povo. Quem é Deus? Como é que é Deus? A vontade de Deus, né? Projeto de Deus para nossas vidas. Eles estão mais preocupados assim com a religião, com os rituais que eles têm que fazer, com a palavra, com a verdade. Isso é triste. Então o Senhor levantou um profeta aqui para chegar para esses sacerdotes e mostrar para eles que eles estavam errados. Que o caminho da salvação está no conhecimento, e no conhecimento de Deus, não é isso? Então, o próprio Senhor Jesus, ele nos disse, lá em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, nós erramos por não conhecer Deus. E os pastores que estão por aí, eles erram muitas vezes para não dar esse conhecimento de Deus para nós. E, mais uma vez, a gente fala, né? A importância da leitura da Bíblia. Eu falei que todo domingo a gente vai falar isso e realmente, né?
A importância desse conhecimento. Então, a gente pode falar que a nossa resposta está em Oséias, capítulo 4, dos versos 1 ao 3 e também no 6, né? Que fala que o povo está sendo destruído pela falta do conhecimento. Então, grifa aí na sua Bíblia a nossa quarta resposta, né? A sua atenção e até semana que vem. Fiquem com Deus.